vós imoralidade. Olha aqui, já é algo, uma falta que está sendo cometida. É algo que não pode acontecer na igreja. Está vendo entre vós imoralidade, e imoralidade tal ela pega um agravamento. Ele fala assim, olha, é uma imoralidade tão grande, que nem no gentio a gente ouve falar que está acontecendo coisa dessa aqui, dessa natureza. Olha, é uma imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. É o caso que estava tendo lá. Era um rapaz ou um homem que estava agora possuindo a mulher do seu próprio pai. É um caso de incesto. Não é nem a mãe dele, era madrasta, né? Como às vezes a gente vê muitos casos aí de padrasto, né? A gente vê muito de padrasto, né? Mas caso de padrasto. Mas a gente tem que tomar. Então, a palavra está aqui apresentando um exemplo, está dando um tipo, uma tipologia de algo que estava acontecendo na igreja de Corinto, que foi passível de uma disciplina. Veja bem, olha o que o apóstolo São Paulo fala: contudo andeis vós ensoberbecidos, e não chegaste a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. O povo estava tranquilo, aquilo estava acontecendo no meio da igreja, e estava todo mundo tranquilo, fazendo de conta que não estava acontecendo nada, estava passível. As pessoas estavam passíveis com a imoralidade daquela que estava acontecendo dentro da igreja. E o apóstolo escrevendo, e ele continua escrevendo e diz assim, olha, eu na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome de Jesus, reunido vós e o meu espírito com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Tá? Aí a disciplina foi lavada, aí a disciplina. Os irmãos estão me entendendo? O que estava acontecendo na igreja de Corinto? Estava tendo o quê? Imoralidade. Que tipo de imoralidade? Um rapaz casado ou junto, ou vivendo junto com a sua madrastra. E o que estava acontecendo? O povo estava ensoberbecido, não estava nem aí com aquela situação, não estavam preocupados. Irmão, nós temos que ficar preocupados. Eu fico preocupado quando tem gente que está morando junto, quando tem gente que está namorando muito perto e está passando de hora de casar. Eu fico preocupado com essas coisas. Nós precisamos ficar preocupados, porque isso aí tudo são coisas perigosas, que a gente for deixando ficar aí quietinho, sem fazer nada, ficar aí, né? Vai se tornando algo normal, comum, né? Vai se tornando algo normal, comum, e nós precisamos ficar preocupados com esse tipo de coisa, né? Porque a igreja do Senhor não pode ter imoralidade, né? E outras coisas mais não pode ter, que nós vamos entrar aqui, né? Aqui nós estamos falando apenas da disciplina, um exemplo, num caso desse aí, o caso de incesto, que foi esse aí, que nós encontramos aí, né? Olha, mas aí, o povo estava o quê? O povo estava ensoberbecidos,
não tinha tomado nenhuma providência. Por que que às vezes não se aplica uma disciplina na igreja? Acontecendo coisa errada, está todo mundo vendo. Às vezes estão tratando casos diferentes. Uma pessoa trata de um jeito, outra pessoa trata de outro jeito, né? 2 pesos e 2 medidas. Outros, às vezes, outros acontecimentos, a pessoa faz vista grossa, faz de conta que não está vendo. Por quê? Por que que isso acontece? Por que que não se aplica a disciplina? Existem vários motivos, né? Às vezes as pessoas estão apáticos espirituais. O que que é a pessoa apática? Pessoa que não tem mais sensibilidade espiritual, não vê, está cauterizado a visão, não vê, não está vendo. Aquilo se tornou corriqueiro, aquilo se tornou normal, aquilo se tornou normal. Foi embora, deixou aquilo acontecer e foi embora, nunca mais volta para trás, não consegue. Às vezes é uma pessoa que está na igreja, resolve se juntar com outra aí junta, tem um cargo na igreja, ninguém disciplina, fica caladinho, e junta para casar daqui a pouco, aí não casa mais, passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, e continua do mesmo jeito, junto. E quando Jesus vem, não vai para o céu, e aí chegam outras pessoas e vê aquela situação daquele jeito, quer fazer igual também, quer fazer igual também. Eu já vi umas 2 pessoas falando negócio de contrato de união estável aí para mim, que é igual casamento. Não vem para mim, não. Pode ter outros aí que aceitam, eu não aceito não. Casamento é casamento, união estável é união estável, junto é junto. E união estável para mim, e junto sem casar para mim é fornicação. E a Bíblia diz que fornicário não entra no reino dos céus. Eu não posso falar diferente. Eu tenho que falar esta palavra. Tem que caçar jeito, tem que casar, tem que procurar. Olha, vamos lá aqui, olha. São vários motivos, ficam apáticos espirituais, vão convivendo com aquela situação e vai deixando, fazendo vista grossa, igual Eli estava lá no templo, ficava lá bem tranquilo, sentado na sua casa, e todo mundo fazendo as coisas erradas, gente entrando bêbado para dentro da igreja, entrando para fazer culto bêbado, os filhos profanando o sacrifício, prostituindo dentro da igreja, e ele está lá apático, tranquilo, naquela situação. E a igreja foi para o declínio, se acabando. E a igreja não pode ser assim, ela não pode sofrer esse tipo de coisa. Ela tem que ser purificada, ela tem que ser santificada, porque ela é a noiva de Jesus, ela vai ser entregue para Jesus. Nós vamos ler, daqui a pouquinho nós vamos ler isso aqui. Ela tem que ser purificada. Se quer fazer coisa errada, quer, mas não faz parte da igreja não. Não faz parte da igreja não. Não pode fazer parte da igreja. Então vamos mais, olha. Apáticos espirituais. Outros motivos. Frouxidão moral. Tem muita liderança com frouxidão moral. O que é isso, pastor? É gente que não tem autoridade moral para ensinar, para cobrar. Por quê? Porque já faz coisa errada. Como é que eu vou dizer para o irmão que ele tem que pagar as coisas dele no comércio certinho se eu sou um cara enrolado? Tem jeito de eu falar para ele? Não, eu fico calado. Aí ele vai virando aquela igreja enrolada. Daqui um dia na cidade ninguém vende fiado para a igreja. Por quê? Porque todo mundo enrolado. O pastor, os irmãos, todo mundo enrolado. Frouxidão moral. Como é que eu vou cobrar santidade se eu ando de qualquer maneira na rua?
Como é que eu vou cobrar isso da igreja? Se eu não tenho cuidado com a minha família, se eu não ensino a minha família, se eu ando de qualquer maneira, eu ando igual ao mundo, a pessoa me olha, só sabe se eu sou pastor, se alguém falar, ó pastor. Não, a pessoa tem que olhar para a gente e saber que a gente é pastor, que é um obreiro, que é um crente. E é por fora e por dentro. O de fora tem que ser reflexo daquilo que é dentro. Vai sair para fora aquilo que é dentro. Nós temos uma identidade, nós precisamos, na nossa identidade, ela está dentro desses parâmetros da palavra de Deus, de santidade, de igreja. E se a gente violar isso aí, disciplina. Aí tem a disciplina. Assim que eu cheguei aqui, os meninos... Posso falar um negócio aqui? Posso. Assim que eu cheguei, os meninos chegaram para mim: pastor, nós ensaiamos aqui de calção, né? Nós ensaiávamos aqui de calção. Nós pode continuar ensaiando? Eu falei: pode não. De calção não. De calção não. Aqui é a casa de Deus, irmão. Vem de calção, daqui a dia vem sem camisa, vem de... Não. Negativo. Que é um lugar que a gente tem que ter reverência. Não é só na hora de culto não, é qualquer hora. Lugar de reverência. Eu falei para os meninos, não foi? Foi para ti que eu falei, não foi? Pastor, nós pode vir ensaiar de calção? Eu falei: pode não. Calção não. Calção não. Vem de calça, vem de camisa. Se puder vir de tênis, de sapato. Não puder vir de chinelo, não tem problema não. De chinelo não tem nada não. Agora só de calção. Depois eu ainda vi uns aí, mas parece que está acabando. Por quê? Por que eu posso fazer isso? Porque eu não ando por aí de calção. Vocês não vão me ver de calção aí, andando aí. Nem na minha casa vocês não vão me ver de calção. Só quem me vê de calção é Delfrance. Fora ela me vê. Outra pessoa não me vê. Os irmãos estão me entendendo, meus irmãos? A gente tem que ter isso, tá? Porque senão também eu não posso falar. Isso aí chama-se frouxidão moral, tá? Frouxidão moral. Vou pular um caso aqui, o caso de Ananias, vou pular para outro dia, vou deixar ele para outro dia. Temos, no caso, nos tempos apostólicos, era muito rígido, né? Aí tem aqui o caso de Ananias e Safira, eu vou pular, que é uma questão, mas vou deixar ele para frente. Tá? Olha, no caso da disciplina, nós precisamos de olhar algumas leis, alguns princípios que são importantes. Primeira coisa que a gente precisa observar, na disciplina, a disciplina precisa de estar fundada na lei do amor. Tá? Deve ser visto este amor quando é aplicada a disciplina, ele deve ser visto e ele deve ser sentido. Ele tem que ser visto tanto por quem recebe a disciplina como pela igreja, como deve também ser sentido. Tá? A disciplina, ela não pode ser uma retaliação, ela não pode ser uma revanche ou uma perseguição, ela não pode ter essa natureza. Ela tem que ser feita com amor e com sentimento. Quem recebe a disciplina, quem recebe já fez algo errado, precisa de ter um cuidado. Não é que a gente está concordando com aquela situação, não. Mas a pessoa precisa de entender que aquilo está acontecendo com ela, por quê? Por causa de amor. Porque não quer que aquela pessoa se perca, que ela tome outra direção na sua vida. Tá? Então, quer ver abrir sua Bíblia aí em João capítulo 15, olha o que Jesus fala aí. João capítulo 15, abre aí no versículo 12. Olha, Jesus, capítulo 15,
versículo 12. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, né? Então a disciplina, ela tem que ser fundada ou aplicada nesses contornos, nesse contexto do amor, que deve ser visto e deve ser sentido. Ele tem que ser visto e tem que ser sentido. A gente não aplica a disciplina com outro pensamento. Nem pai, nem mãe pode fazer isso. Tem umas mães que quando o menino desobedece, a mãe está enfesada, zangada ali, pega o menino, quase mata o menino de bater, não é verdade? Ela fez isso com amor? Não, ela fez isso o quê? Zangada. Zangado. Quando o menino faz raiva, espera um pouquinho, deixa passar a raiva, aí vai bater, mas vai bater mais com calma, para não, né? Explicando. Se bater nervosa, bate, machuca o menino, aí vai para o conselho tutelar. Tem deles aí que até mata, a gente vê noticiário aí de filho sendo morto, por quê? Porque foi disciplinar o filho zangado ou zangada, quanto mais na igreja. Então, quando a disciplina é aplicada, ela precisa de ser fundada no amor, né? Outra lei importante, outro princípio, é a lei da confissão de faltas, né? A lei da confissão de faltas. Quando nós olhamos aqui no Evangelho de Mateus mesmo, capítulo 5, aqui onde nós já estávamos lendo no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, olha o que nós vamos encontrar aqui. Mateus, capítulo de número 5, abra sua Bíblia, que eu quero que você acompanhe comigo. Mateus capítulo 5, versículo 24. Olha o que diz aqui. Diz assim, olha. Diz assim, 23. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro fazer o quê? Fazer o quê? Reconciliar. Estou perguntando assim para ver se os irmãos estão lendo, que eu quero que vocês leiam. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então voltando faz a tua oferta. Entra em acordo sem demora com teu adversário, enquanto está com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. A lei da confissão das faltas, a lei da reconciliação, de procurar reconciliar, viu? E às vezes tem gente passiva de disciplina por conta disso aí, que não reconcilia. São como o apóstolo São Paulo, são irreconciliáveis. Reconcilia de jeito nenhum. E essa característica irreconciliável, o apóstolo São Paulo fala, é de quem? Lá na carta aos Romanos, ele fala de quem? Ele fala do ímpio, daquele que não tem Deus na sua vida. Agora nós não, nós temos Deus, nós precisamos reconciliar. Então olha, a disciplina, ela também está fundada na lei da confissão de faltas, tá? Na lei do perdão. Aqui em Mateus capítulo 6, nós encontramos também, falando lá naquela oração que Jesus fez, ele fala assim, na oração, quando ele ensinou, o que ele ensinou? Ele fala assim, olha aí no capítulo 6, no versículo 15, olha o que ele diz aí no versículo 15, ele diz assim, na oração, veja que na oração do Pai Nosso,
a oração, a ênfase que Jesus deu para o perdão. Ele ensinou várias coisas nessa oração, coisas, pequenas lições, mas quando falou do perdão, ele usou muitas palavras, ele deu uma ênfase àquele tema, o perdão. Ele fala assim: Pai, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, a quem nos ofendeu. E depois que ele termina, ele fala assim: olha, porque se vocês não perdoarem os pecados de quem ofendeu vocês, tampouco o vosso Pai vai perdoar os seus pecados. Irmão, estão me entendendo? Vocês estão me entendendo, meus irmãos? Tem gente que não perdoa. Tem gente que não perdoa de jeito nenhum. Tá? De jeito nenhum. Vai morrer sem perdoar, parece. Só que muda de igreja, muda de ministério. Tá? Às vezes até uma palavra que o pastor fala, não perdoa o pastor, acha que ele está falando para ele, dele mesmo. Por isso que eu gosto que os irmãos lêem na Bíblia. Aqui quem está falando é Jesus, que está falando: se você não perdoar quem te ofendeu, o vosso Pai Celeste, o que está lá no céu, também não vos perdoará. Viu? Quem falou foi Jesus. E se não for perdoado, não entra no céu. Não entra. Porque a única coisa que nos libera para nós entrar no céu é o perdão de Deus. Porque somos pecadores, no céu não entra pecado. E se a gente não for perdoado os nossos pecados, nós não entramos no céu. Vocês estão me entendendo, meus irmãos? Então nós precisamos perdoar. E a disciplina. E aqui, agora, a lei do perdão, aí lá Marcos também fala, Marcos 11, 26 fala também dessa oração. A lei da santidade da igreja, aqui nesse ponto aqui que eu quero fixar um pouquinho mais. A lei da santidade da igreja, a disciplina, ela precisa de ser aplicada observando a lei da santidade da igreja. Quando o apóstolo escreveu aqui para os coríntios, né, no capítulo 1, ou no capítulo 5 da primeira carta aos coríntios, que vem abrir sua Bíblia, capítulo 5, né, onde nós já lemos aqueles primeiros versículos, aí vem a punição. O apóstolo São Paulo mandou punir aquele homem. No 6 ele fala assim, olha, quando ele falou assim, olha, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor, tá certo? Olha o que ele fala aqui no 6, está com a Bíblia aberta? Acompanhe, olha aí. Não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Um pouco de fermento leveda toda a massa? O que é? O que é um pouco de fermento? É um crente dentro da igreja sem ser disciplinado. Aí ele fez alguma coisa errada, não foi disciplinado, aí o outro também, eu também vou fazer, que o outro não fez, não teve nada, e aí vai levedando. Aí quando pensa que não, está toda a igreja desviada, sem Deus no meio. Por quê? Porque não foi tomada nenhuma providência com aquela pessoa. Então a disciplina, ela é necessária. Porque senão aquele negócio que aquele irmão está fazendo, outro começa a fazer, outro vai fazendo, outro vai fazendo, e aí quando pensa que não, está todo mundo fazendo. Está todo mundo fazendo. E na igreja, o povo é danado. Para fazer coisa que presta, é difícil alguém querer imitar, mas se for para fazer coisa errada, acha gente demais.
Acha muita gente para fazer coisa errada? Acha. Não acha? É verdade ou não? Acha. Se fosse para fazer coisa certa, não, mas para fazer coisa errada, acha muita gente. Acha muita gente para acompanhar, para fazer. E a gente precisa tomar cuidado. Por isso que, olha, um pouco de fermento leveda toda a massa. O que ele falou agora? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa. O velho fermento fala do velho homem. Lança fora as velhas atitudes, os velhos costumes, tá? As coisas que a gente fazia errado antigamente, fica para lá. Fica para lá. A massa agora é nova, né? O fermento é novo, olha. Pois também, não, mas como sois de fato sem fermento, pois também Cristo nosso Cordeiro Pascual foi imolado. Por isso celebramos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com asmos de sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi, que não vos associeis com os impuros. Não se associe com os impuros. Tá? Não tenha comunhão, não acompanhe, não fique perto com os impuros. E escute bem o que o apóstolo São Paulo ainda fala. Ele fala assim: eu não estou falando, não é dos impuros lá do mundo não, porque lá isso é natural para eles, são carnais, não estou falando deles lá, não. Eu estou falando desses impuros que se dizem irmãos, que se dizem crentes. Quer ver? Está na Bíblia, está aqui, ó. Olha, refiro-me como isso, não propriamente aos impuros deste mundo, ou os avarentos, ou os roubadores, ou idólatras, pois que neste caso terias que sair do mundo. Mas agora eu vos escrevo, não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, como se esse tal, com esse tal ainda nem comais. Tá? Ainda nem comais. Está falando é do impuro irmão, que está na igreja, mas está fazendo coisa errada. Está fazendo coisa errada. Não se associe. O pastor fala: não estou falando dos impuros lá do mundo não, que se não fosse assim, tinha que nós sair do mundo. Estou falando com os impuros que estão na igreja, dizendo que é irmão. Os irmãos estão me entendendo, meus irmãos? Vocês estão me entendendo? Todo mundo está me entendendo? Os jovens estão me entendendo, meus jovens? Vocês estão entendendo? Muito bem, então vamos mais. Vamos mais. Com os impuros que se dizem irmãos, né? Pois, com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. A disciplina, está vendo? Expulsai, pois, de entre vós os malfeitores. Os malfeitores. Tá? Cometeu uma ofensa, fez coisa errada, tem que ser disciplinado. Tem que haver disciplina. Tem que haver disciplina para que haja correção. Tá? Os irmãos entenderam? Mas como é que é? Pastor, como é que é? Como funcionam essas ofensas? Que tipo de... Vamos ver aqui algumas espécies de ofensa. As ofensas, elas têm 3 características. Aqui eu vou falar de 2. Tem aquela... Todas as 2 que eu vou falar aqui ofende também a Deus. Tem as ofensas particulares e tem as ofensas públicas. Tá? As particulares é quando alguém ofende outra pessoa particularmente. Que vem abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 5,
Mateus 5, abre aí, Mateus 5 e o 23, 5:23, o que ele diz? Diz assim, ó: se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali lembrar de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então voltando faz a tua oferta. É o que? É uma ofensa particular, é uma coisa entre ti e o irmão somente. É um negócio que eu falei para o pastor Regimildo, e ele ficou chateado. Eu tenho que chegar lá. Oh, meu irmão, me perdoa. Dá cá um abraço, dá. Tá duro ainda ele. Me abraça, rapaz. Me perdoa. Aí. Acabou. Limpou aquela zanga que ele estava, aquela vontade que ele estava de me pegar numa esquina e me dar um murro. Acabou. E se ele fizer isso agora o problema já é dele, não é meu mais. Porque o que eu fiz? Fui pedir meu perdão. Então as ofensas são particulares, né? Quer ver? Olha aí ainda em Mateus 18, capítulo 18 de Mateus, olha, no versículo 15 diz assim, olha, 15, ó: se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Ele pegou contra você, vai só você e ele. Resolve. Não precisa de falar para ninguém. Aquela situação, resolve com ele. Ô rapaz, tu fez isso assim, não... Fiquei chateado com esse negócio. Faz isso não. Rapaz, eu nem vi que eu fiz isso. Me perdoa, entendeu? Resolveu. Agora, se você foi lá e aí não resolveu, aí você chama, quem chama dois, manda chamar dois. Eu aconselho que um desses seja o pastor. Vai no pastor, olha, assim, assado. Tem gente, irmão, quando vê o irmão pecando, fazendo uma coisa errada, fala com todo mundo primeiro, e não fala com o homem, com a pessoa que pecou. Às vezes, se falasse só com ele, bastava. Mas esparrama na rua, faz fofoca, todo mundo já sabe. E não tratou com o irmão que precisava de tratar. Vocês estão me entendendo, meus irmãos? A gente tem que tratar. Olha, a ofensa, a espécie de ofensa, a ofensa particular. Muitos casos de ofensa particular não são resolvidos por desobediência ao Senhor. Porque se nós fizermos do jeito que o Senhor ensina para nós na palavra, resolve. Muitos casos não resolvem, por quê? Porque somos desobedientes. Quando nós obedecemos ao Senhor, no que Ele ensina para nós, resolve. Tá? Quer ver outra ofensa? Ofensas públicas agora. Tanto uma como outra ofende a Deus. Mas quando você resolve com um, quando resolve com outro, você resolve também com Deus. Agora não adianta, irmão. Você ofendeu o irmão, brigou com ele, está enfesado com você aqui. Aí, em vez de você falar com o irmão aqui, você vai: oh, Senhor, me perdoa. Aí vai, canta um hino, prega e tal, mas está sentindo. Vai de novo pedir perdão para Deus. Não resolve, irmão, porque você está pedindo conserto só com Deus, e primeiro tem que resolver com quem? Com o particular. Tem gente que faz coisa errada, prostitui, adultera, e fica pedindo perdão para Deus, e não trata, não resolve. Não precisa pensar que Deus vai te perdoar sem você resolver, não. Ou você confessa o pecado e deixa,
resolve, trata daquela situação, ou pode esquecer. Agora, na hora que você resolver, resolve lá no céu. Na hora que orar, resolve lá. Tem gente que faz coisa errada, depois a gente chama aqui, vem aqui só para pedir oração e fala com Deus, pede perdão e acha que está resolvido. Especialmente jovem. Tem muito jovem que faz muita coisa errada aí e não trata, né? Estou falando errado ou estou falando certo? Não trata, não resolve, não confessa, não trata do problema. Aí num dia vem um pregadorzão aí, chama aí, vem aquele tanto de gente, ele vem misturado aqui no meio para resolver aquela coisa. Ó, está muito enganado. Está aí, do mesmo jeito. Tem que tratar. A Bíblia diz assim: aquele que confessa aí, alcança. Entendeu? Tem muita gente aí carregando fardos e fardos de pecado, achando que está tudo ok. Só vai saber que não está ok na hora que for a hora da trombeta, que você não escutar a trombeta tocar. Aí você vai lembrar que o pastor Cardoso ensinou como é que tinha que fazer, e você não fez do jeito que ele falou. Entendeu? Tem que fazer certo as coisas, tem que fazer a coisa certa do jeito certo. A gente tem que fazer a coisa certa do jeito certo. Fazer a coisa certa do jeito errado não adianta. Tem muita gente fazendo coisas certas do jeito errado. Tem gente pedindo perdão. Pedir perdão é certo? É. Pedindo errado do jeito errado. Pedindo para a pessoa errada. Tem gente contribuindo é certo? É certo contribuir do jeito errado. E a gente precisa de fazer a coisa certa do jeito certo. Vamos falar? A coisa certa do jeito certo. Que é para dar certo. Que é para dar certo. Então, as ofensas públicas. Abre sua Bíblia em a carta aos Efésios, capítulo 5. Carta aos Efésios, capítulo 5. Gálatas, Efésios, capítulo 5, versículo 27. Olha o que diz aqui, ó. 27. Ó, é isso aqui que eu queria falar para vocês. Maridos, amai vossas mulheres como também Cristo, aqui é o exemplo, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo purificado por meio da palavra, da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Você lembra que eu falei aí agora há pouco? Um pouco de fermento vai levando toda massa. A igreja vai ficando contaminada, fazendo coisa errada. Um vai fazendo, outro vai fazendo, não tem disciplina. E quando pensa que não, está todo mundo fazendo. E a igreja está aí, contaminada, profanada, sem poder, sem alegria, sem a glória de Deus. Porque a igreja, ela está sendo preparada para ser apresentada ao noivo, gloriosa, sem mácula, nem defeito nenhum, tá? Por isso que esses defeitinhos, eles têm que ser corrigidos, e se não corrigir, tem que ser cortado, tá? Então a ofensa, tá? Tal qual aquele caso do incesto que nós lemos aqui, olha, era uma ofensa pública, toda a igreja foi afetada com aquilo. Quantas coisas a gente escuta na rua aí falando de alguém que fez uma coisa errada, alguém da igreja fez uma coisa errada, e aí todo mundo, ele pega e condena toda a igreja. Por quê? Porque toda a igreja foi afetada.
Às vezes o camarada não é nem pastor. Às vezes só porque bota uma gravata no pescoço, aí chama ele de pastor, né? Fala que ele fez isso, aquilo outro. Porque aí eles botam o camarada pastor, põe tudo nele. Todos os cargos possíveis e impossíveis. Coloca ele de pastor. Agora mesmo eu vi uma pessoa falando de alguém aí que é um pastor, todo enrolado. E aí, quem não é enrolado tem que ouvir. E está sendo afetado, está sendo escandalizado por causa de um que é. Os irmãos estão entendendo? Então aquele pecado está afetando toda a igreja. E Jesus falou assim: olha, é mister que haja escândalo. Isso vai acontecer. Vai ter adultério, vai ter pedofilia na igreja, vai ter caso de homossexualismo. Essas coisas vão aparecer, gente enrolado, gente picareta na igreja. Vai acontecer essas coisas aí. É mister que essas coisas aconteçam. Mas Jesus falou assim: mas ai de quem, ai de quem, por meio de quem vier o escândalo. Eu tenho medo desse ai de Jesus aí. Tenho medo. Quando ele fala assim, ai, é porque esse negócio vai doer muito. Ai de quem, por meio de quem vier esse escândalo. Por isso que a gente precisa, irmãos, saber quais são as nossas atitudes que são compatíveis com a nossa fé, que são compatíveis com o ministério. Tem coisas que é incompatível, que nós não podemos, que não é conveniente para nós, não faz parte de nós. E tem gente que fica insistindo, querendo trazer para dentro da igreja coisas que são incompatíveis com a igreja, com o cotidiano, com a vida da igreja de santidade. E essas pessoas, para mim, eu vejo como agente do diabo, querendo infiltrar dentro da igreja, para poder contaminar a igreja. Contaminar a igreja. E cuidado, irmão, para você não ser um agente do diabo. Porque ele bota a gente em todo lugar, hein? É aquela sementinha que Jesus falou que foi jogada lá na roça do homem de noite, para nascer. Eu tenho um livro que eu estava lendo ele, até o Peter, no dia que esteve aí na igreja aí, passou aqui, pegaram o livro e levou. Ele veio para libertar os cativos. E lá mostra toda a estrutura de Satanás para infiltrar gente na igreja, para infiltrar na escola dominical, para infiltrar na música, para infiltrar no meio dos obreiros, na estrutura administrativa da igreja, para contaminar a igreja, para deturpar. Por isso que nós vemos hoje igrejas totalmente, igrejas distante do verdadeiro evangelho. Estão preocupadas com outras coisas. Tem muita igreja, isso não é coisa errada não, mano. Tem muita igreja que dão ênfase demasiada à assistência social. Nós precisamos de fazer isso, nós precisamos de ajudar as pessoas. Mas esse aí não é as nossas prioridades. Tem gente que dá muita ênfase à comunhão, fazer isso, aquilo outro aí, e esquece do pecador. Essa semana nós estamos esquecendo dos pecadores. Só teve uma decisão nessa igreja desse tamanho. E tudo que nós formos fazer, nós temos que ter esse foco, temos que ter essa visão, temos que estar preocupado com isso. Quando a gente vira o foco para o outro lado, os resultados mudam. Vocês estão me entendendo, jovens? Vocês estão me entendendo, irmãos? Obreiros, vocês estão me entendendo? Só a gente virar o foco para o outro lado. E nós não podemos esquecer disso. Olha, ofensas públicas, né? Porque, olha, as ofensas, tratando, no caso do incesto, né? As ofensas públicas, elas comprometem o caráter. Aqui, 1 Coríntios 15, 5, 1 Coríntios capítulo 5, e o 3 e o 5,
o 5, 3 e 5 diz assim, ó: eu na verdade ainda ausente na pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunido vós e o meu espírito com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás. Por quê? Porque a ofensa pública, ela compromete o caráter da igreja, a conduta da igreja, a boa fama da igreja. Por isso que às vezes a gente tem que ser duro, incisivo em algumas coisas. Você tem que ser, pode ser quem for, mas você precisa de ser desse jeito. A gente tem que ser assim. Eu me lembro uma vez, meus filhos eram meninos ainda, tinha acho que 10 anos, 12 anos, por aí. E eu era pastor numa igreja, lá onde a gente era pastor, tinha um centro de recuperação de criança que é envolvida com drogas. E eu era diretor daquele centro, eu fazia parte da diretoria lá. E os meus filhos, toda a vida tocaram, tinha um que tocava teclado, o outro tocava bateria. Os meus filhos, eles iam para lá, eles davam aula, voluntariamente lá para os internos lá. Eles iam para lá e davam aula. E eu sei que terminou a aula lá. Quando terminou a aula, aí lá é um centro de recuperação de diversas igrejas, e tem gente lá que não é nem crente. Terminou a aula, vamos jogar futebol agora, vamos. Faltou gente para jogar. Aí pegaram o menino e botaram para jogar bola. E eles acabaram de jogar bola lá. Quando acabaram de jogar bola, já veio o Satanás, veio falar para mim: os seus filhos estavam jogando bola lá. Veio acusar. Um da igreja. Seus filhos estavam lá jogando bola. Tava. Pois pode deixar. Quando foi de noite eu disciplinei os dois. Está disciplinado. Todos os dois. Não vai tocar. Ficou a igreja naquele silêncio, porque eles que tocavam. Os hinos não tinha mais música. Ficaram aí, acho que uns 30 dias sem tocar, né? Até que aquele próprio mesmo lá que veio acusar: pastor, reconciliei os meninos para eles tocar de novo. Porque se eu não tomasse aquela atitude, aí começaria a fazer time de futebol dentro da igreja. Daqui um pouco os obreiros ia virar gente, aquela coisa. Eu tinha que fazer aquilo. Eu tinha que fazer aquela operação naquela hora. Os irmãos me entenderam? Eu fiz aquilo com meu coração partido, porque eu sei que meus filhos é crente. Achei ruim fazer aquilo, mas eu tive que fazer, porque eu não queria comprometer o caráter da igreja. Os irmãos me entenderam? Vocês me entenderam? A gente tem que fazer isso aí. Eu conversei com eles não ficaram revoltados. Eu falei: vocês não podiam ter feito isso, eu vou ter que fazer isso aqui. Não fiz isso assim na doida não. Eles foram para a igreja, foram sabendo que ia ser disciplinado de noite, mas foram. Não ficaram revoltados não, mas foram. Os irmãos me entenderam? Então, olha, as ofensas públicas, elas comprometem o caráter. Na igreja, nós somos protegidos por Deus. Deus nos protege. Dentro da igreja, em obediência à palavra, Deus nos protege. No mundo não. Lá fora, o reino é de Satanás. Por isso que o apóstolo Paulo falou assim, que ele seja entregue para Satanás. Porque lá fora, aqui dentro não. Se a gente estiver aqui, nós somos protegidos. Não é dentro aqui do templo, irmão, que eu estou falando. É dentro dessa proteção de Deus, dessa comunhão, tá? Dentro dessa obediência, tá? Aqui, veja bem, aqui abra sua Bíblia aí, na segunda carta aos Tessalonicenses. Eu já estou quase encerrando, mais 5 minutinhos, quero que os irmãos me esperem. Segunda carta aos Tessalonicenses. Olha, segunda aos Tessalonicenses, capítulo 3, e o versículo 6 diz assim:
Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeste, pois vós mesmos estáis cientes do modo porque vos convém imitar-nos. Nós vos ordenamos que aparteis de todo irmão. Irmão que anda desordenado, que anda incompatível com a sua fé. Tem muita gente aí dizendo que é crente, mas as suas condutas são incompatíveis. A carta aos Romanos 16:17, que a gente tem que se apartar de quem? De quem promove dissensões. Todos nós na igreja, todo o nosso esforço tem que ser no sentido de promover a unidade e não separação. Quem quiser promover separação, não é de Deus, porque todo esforço nosso tem que ser no sentido de juntar o povo, e não de separar. Seja pastor, seja obreiro, seja jovem, seja crente, seja quem for, o nosso objetivo é juntar, é permanecermos juntos. Foi isso que o pastor leu aqui no início, né? Foi isso que leu. Então, quando você vê alguém com alguma atitude de promover separação, grupinho, tem gente que quer ter atividades diferenciadas na igreja, e nós precisamos ter atividades únicas. Temos que tomar cuidado, porque todo o nosso esforço tem que ser nesse sentido, de promover a unidade da igreja, desenvolver o caráter, desenvolver espírito de equipe. Nós precisamos disso aí, senão como é que vai ser? Se nós não conseguir fazer isso aqui, como é que vai ser lá no céu? Lá no céu não vai ter jeito. A disciplina, o valor da disciplina? Ela preserva a pureza, né? Sem a disciplina, né, a pureza vai embora. Ela faz preservar a pureza, né? Sem disciplina, ou uma disciplina relapsa, a igreja vai se tornar a igreja de Laodiceia. Nós estamos vivendo no tempo da igreja de Laodiceia. Esse tempo aqui é isso. Mas essa igreja aqui não vai ser Laodiceia, não. Essa aqui vai ser Filadélfia. Laodiceia é direitos do povo. Laodiceia é democracia, né? Laodiceia é igreja rica, que não precisa de ninguém. Não. Jesus fala: pega o seu ouro e vai comprar aquilo que você precisa, né? Pega o seu dinheiro e vai comprar aquilo que você precisa para entrar no céu. Então, disciplina, a falta da disciplina, ou disciplina relapsa, ela faz a igreja ter essa característica de igreja de Laodiceia. A disciplina, ela é uma bênção para esse tecido, para essa malha espiritual da igreja, para que ela seja uma igreja espiritual. Ela realmente seja uma igreja espiritual. Ela tenha vida espiritual. Tipo de disciplina. A disciplina, ela é formativa, ela visa construir o caráter do cristão. Ela vai construindo o caráter. Quem dá ouvido, atende à disciplina, ele vai mudando a sua vida. Ele vai construindo o caráter. Ele vai formando, ele vai se formando numa outra pessoa. A disciplina, ela também é corretiva. Abre aí sua Bíblia em Gálatas 6:1. Gálatas 6:1. Gálatas 6:1. Ela é corretiva. Ela corrige. Gálatas 6:1. Olha, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrige-o como espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Se alguém for pego numa falta, então a disciplina, ela é corretiva,
E a aplicação da disciplina tem que ser com espírito de mansidão. Não é uma aplicação farisaica, de alguém querer que outra pessoa faça uma coisa que ele próprio não faz. Igual os fariseus. Tem gente cobrando conduta de outras pessoas que ele próprio não tem. Cobrando ações de outras pessoas que ela própria não tem. Isso aí é disciplina farisaica. Ela não pode ser uma disciplina com superioridade, né? Mas ela tem que ser uma disciplina com autoridade. Existem pecados, irmão, que não podem proliferar. Ele não pode aumentar. Você tem que ter autoridade e acabar com ele ali na hora, tá? Com ele na hora. Olha, por exemplo, prostituição. Isso aí tem que ser combatido. Prostituição, avareza, idolatria, maledicência, tem aqui as referências, tá? Combater maledicência. Maledicência é mesmo que você tem que combater igual um incêndio. Maledicência é fofoca. Você tem que combater. É igual um foguinho no mato, que você coloca ali um foguinho, e se você deixar ele, se você não apagar ele logo, ele vai queimar aquilo ali tudo. A fofoca, a maledicência, né? A disciplina, ela tem que ser cirúrgica. Qualquer parte que esteja prejudicando o todo, precisa de ser amputado. Vocês se lembram de Acã? Quem se lembra de Acã? Está na Bíblia. Foi extirpado dali. A terra engoliu. Terra engoliu. Por quê? Porque precisava de ser cortado dali. Não podia sobrar nada. Foi ele, foi a família dele. Às vezes gente que não tinha nada a ver com aquilo, só porque estava perto ali. Por isso que a Bíblia manda você, se for gente, sai de perto. Você está perto de gente que não presta, mas é perigoso. Está perto de alguém que não presta, está correndo o risco de levar um tiro. Às vezes é um bandido, você está ali, vai alguém ali matar e dá um tiro nele, não pega nele, pega no tu, né? Mesma coisa. Igual a Acã. Morreu ele, morreu aqueles que tinham as cabaninhas ali perto dele, engoliu tudo. Então temos que tomar cuidado, porque a disciplina, ela é cirúrgica, tá? Qualquer parte que esteja sendo prejudicada precisa de ser retirada, que está contaminando, que está prejudicando. É igual quando o ser humano está com um órgão doente, um pedaço de um dedo, uma mão, eles pegam e cortam. Por quê? Tem gente que tem um problema no olho, e aí eles pegam e arrancam o olho, põem um olho de vidro. Por quê? Porque senão passa para o outro olho bom. Vocês estão me entendendo? Tem que ser cirúrgica, a disciplina é assim. Então olha, a igreja ela deve viver a disciplina, né? E ela deve orar pelo irmão que pecar, para que ele se arrependa e volte. Foi disciplinado? Foi. Tem que agora orar. Vamos orar para ele voltar, para ele se arrepender. Porque a disciplina tem esse objetivo. Tem gente, irmão, que quando peca, ele já se arrepende logo. Não carece nem de disciplina. Às vezes você tem que disciplinar, porque se for uma coisa que atingiu notoriedade. De quê? De deixar o exemplo para a igreja, para que outras pessoas não façam a mesma coisa. Mas às vezes a pessoa já se arrependeu. Jesus vir, ele está disciplinado, mas se Jesus vir, ele vai subir para o céu. Por quê? Porque já arrependeu. Agora tem gente que não arrepende, não. Tem gente que faz coisa errada e continua fazendo. Aí você precisa disciplinar para ver se ele para de fazer as coisas erradas. Tem deles que param e voltam para a igreja, mas tem deles que não param não. Aí você larga mesmo para o mundo. Não tem nada. É o que ele quer. Não adianta ele estar aqui dentro fazendo coisa errada aqui, porque ele não vai para o céu do mesmo jeito como ele está lá fora. Os irmãos me entenderam?
meus irmãos, a disciplina da igreja, ela funciona assim, dessa maneira, viu? Ela tem que ser dessa maneira. Ela tem que ser dessa maneira, com todo cuidado, com todo amor, buscando resgatar, buscando consertar aquele que está fazendo errado. Amém? Vamos cantar um hino aí? Qual é o hino?